Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e no vídeo de hoje nós teremos resenha de um livro que fala sobre mitologia. Sim, um assunto que está cada vez mais em pauta, até por conta da quantidade imensa de séries, filmes que retratam este universo sendo lançados cada vez com mais frequência e que quando a gente fica curioso para saber um pouquinho mais, eu garanto para vocês que este livro é uma ótima solução para trazer para abrir o leque de vocês com relação às informações nesta área de mitologia, tá bom? Fiquem comigo até o final do vídeo. Sempre lembrando vocês para não esquecer de deixar o like neste vídeo e também se inscrever aqui no canal para poder ficar por dentro de todas as novidades e resenhas que eu trago aqui para vocês. E bom, vamos lá direto ao assunto. O livro de hoje que eu trago é o livro da mitologia de Thomas Bulfinch. Sim, este autor que é mega conhecido por ser um grande estudioso sobre mitologia e, na verdade, mitologia de vários países, não aquela mais tradicional que é a grega, que nós conhecemos com mais predominância. Ele é um grande estudioso dessa temática desde lá do século XIX, então ele é muito famoso por isto. Bom, e para quem quer saber um pouquinho mais da vida do autor, do Thomas, eu vou contar para vocês aqui um resuminho bem rápido. O pai dele, ele foi um arquiteto importantíssimo na história dos Estados Unidos, no qual diversos projetos arquitetônicos super importantes na história de lá, até hoje, carregam o seu nome, né? Foram feitos por ele, projetados por ele, e até hoje são construções consideradas importantíssimas na história dos Estados Unidos. E mesmo assim, mesmo tendo este amplo reconhecimento da sociedade, a família do Thomas nunca foi uma família rica. Então, apesar dele ter estudado em faculdades renomadas, ter se especializado nessa área de mitologia, ele continuou durante a vida inteira dele trabalhando em banco, né, sendo um mero funcionário de banco para poder ter subsídios para continuar também na parte dos estudos dele. Tá? Então, só dando essa introdução para vocês sobre quem ele foi, porque de fato ele é uma pessoa de muito renome nesse campo da mitologia. E aqui mostrando um pouquinho do livro para vocês, como vocês podem ver, o livro é belíssimo, ele é de capa dura, né, grande. Como vocês podem ver, tem o fitilho para poder fazer a marcação da página, o que facilita demais quando o livro é grande assim, porque a gente não precisa carregar fora isso daqui, mas também o marcador, a gente com a própria fitilha já consegue marcar. E ele tem esses detalhes, né, como vocês podem ver, em dourado, tá? E aqui atrás também em prateado. A minha edição ela já tá um pouco gasta, porque na verdade já faz bastante tempo que eu tenho esse livro e eu já reli ele, então ele tá bem manuseado. Até mesmo na faculdade eu utilizei ele, então ele já foi bastante mexido, mas a beleza dele, como vocês podem ver, permanece. Aqui dentro ele tem esses detalhes na contracapa dele, que remete, né, a alguns detalhes gregos, de construções gregas, né? E dentro dele, fora a parte, né, escrita, ele tem detalhes também de imagens, como vocês podem ver, ele é todo trabalhado em detalhes de arquitetura grega e também de simbologia, né, grega também, mitológica. E ele tem imagens também. No início de cada capítulo que trata de uma lenda diferente, ele vai nos trazendo imagens a respeito daquelas lendas que vão ser citadas naquele capítulo. Então, ele é todinho trabalhado com este detalhe que faz de fato o autor imergir nesse universo mitológico. Outro fator também que é muito legal a gente ter em mente quando nós falamos sobre Thomas Bulfinch é porque ele é uma grande autoridade, né, como eu já disse, nesse campo da mitologia. Ele é um grande mitógrafo, né, que se chama, quem estuda essa área. E é legal porque os livros dele, quando eles começaram a ser traduzidos e publicados em diversos países, não existia aquele amplo conhecimento a respeito de mitologias como existe hoje, né? Hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil a qualquer tipo de estudo sobre mitologia. E é algo, na verdade, que como ele mora nesse subconsciente da gente, de coisas místicas e tudo mais, né, por se tratar muitas vezes de um campo de estudo por via oral, né, as pessoas muitas vezes elas têm aquela ideia de que a lenda ela surgiu não através de um material escrito, mas através de uma tradição oral da determinada sociedade. Então por isso ele é levado de uma forma mística, mitológica.
né? E quando ele começa a lançar esses livros dele, lá no século XIX, e o primeiro deles que foi lançado foi, inclusive, este daqui, porque, gente, esse livro tem um detalhe. Aqui na capa ele leva o nome de O Livro da Mitologia apenas, mas dentro dele a gente pode ver que, na verdade, ele se chama A Idade da Fábula, tá? Então, foi o primeiro publicado dele lá em 1855, e isso era um momento assim que o mundo por inteiro não tinha um conhecimento amplamente divulgado de mitologia. Era um campo que ficava muito restrito a quem de fato era um estudioso da área, né? E ele trouxe essa divulgação do conhecimento para os meros mortais. Isso é muito legal. Então é importantíssimo a gente falar para daí as pessoas terem a consciência de que se você for ler um livro do Thomas, você de fato está lendo um livro de alguém que tem conhecimento do que ele está falando. E é muito legal porque diversas vezes quando você procura vídeos de resenhas ou livros explicativos sobre mitologia, você sempre vai encontrar ao menos uma citação a respeito de um dos livros do Thomas, né? Seja qual for. Tem esse livro da mitologia, ele tem um outro que ele lançou também, que é o Livro de Ouro da Mitologia, e diversos outros. E as pessoas que estudam essa área e fazem vídeos, né, dessa área, eles sempre vão citar ao menos um dos livros dele como fonte de estudo. E bom, agora falando um pouquinho sobre o livro em si. O que vocês vão encontrar aqui? Aqui nós vamos ter, majoritariamente, mitologia grega, mitologia helenística, né? Que é o que a gente mais conhece. Então, a maior parte dos capítulos nós vamos estar falando sobre esta temática. Mas também temos uma parte importantíssima aqui do livro que traz pra gente mitologia nórdica. E isso é algo que tá super em pauta hoje em dia, né? Pela fama que nós temos nas séries Vikings, The Last Kingdom. São séries que trazem muito, né? Ou até mesmo a Marvel, né? Com o grande sucesso que tem o Thor, né? É uma mitologia também que está em grande pauta. Porque antigamente a gente só falava sobre mitologia grega, ou no máximo mitologia egípcia, né? Mas nórdica era muito difícil. Só que com a fama atual, né, dessa cultura viking que está sendo cada vez mais divulgada através dessas outras mídias, a gente também tem aqui neste livro a possibilidade de estudar um pouquinho mais sobre essa parte. Então eu vou mostrar para vocês algumas das lendas aqui mais famosas, né, alguns dos estudos mais famosos e que são também super conhecidos e que tem aqui no livro, né. Nós temos a mitologia de Prometeu e Pandora, temos Apolo e Daphne, temos Juno, temos Diana, temos sobre Minerva, e não é a Minerva do Harry Potter, hein, gente? Temos aqui Teseu e jogos e festivais, né? Que posteriormente também a gente vai ter a questão da origem dos Jogos Olímpicos. Temos aqui Baco e Ariadne. Então, nós vamos ter também as questões de algumas criaturas mitológicas, né? Como gigantes, esfinge, Pégaso e Quimera, centauros, pigmeus, grifos, górgonas, medusa, enfim, nós vamos ter realmente muito conteúdo aqui neste livro. E na parte que traz pra gente essa parte de mitologia nórdica, nós vamos ter também a parte de alguns monstros modernos, que eles consideravam mais como moderno, como por exemplo a fênix, o basilisco, o unicórnio, salamandra. Nós vamos ter a parte de mitologia oriental também, que fala sobre mitologia hindu, Buda, Dalai Lama, Zoroastro. E nós temos na parte da nórdica, nós temos sobre Valhalla, as valquírias, Thor e os demais deuses, Baldur, elfos, as letras rúnicas, né, que são as runas mais conhecidas. Nós vamos ter mitologia sobre a Islândia, os druidas. Então, como vocês podem ver, é um livro recheado de conhecimento e, como eu disse, eu já li e reli porque, de fato, vale muito a pena. E é aquela leitura que muitas vezes o pessoal não lê todo de uma vez, porque até mesmo é um livro grande, né? E como é um tipo de conteúdo que você vai lentamente, né, adquirindo, e você lê e você fica ainda ruminando aquilo que você leu, então muitas vezes não é um livro onde o pessoal lê de uma vez. Eu mesma, a primeira vez que eu li, na verdade a primeira vez que eu li ele todo de uma vez, mas a segunda, que eu já li mais num caráter de estudo mesmo, eu ia especificamente nas lendas que eu queria estar lendo ou adquirindo algum tipo de conhecimento que eu precisava para aquele momento da faculdade. Então ele serve muito para ambos os perfis de leitores, né? Para quem quer ler tudo de uma vez e para quem quer ter ele como livro de cabeceira, que você vai lendo uma mitologia por semana, uma mitologia por mês, enfim, fica a critério de cada um. Tá bom, gente?
super indicado para quem quer estudar, para quem quer conhecer, para quem quer ampliar conhecimentos nessa área mitológica. Livro mais do que indicado para vocês. E depois me digam nos comentários se você já conhecia este livro, este autor, e se já conhecia, se você gosta também. E diz pra mim se você, assim como eu, também ama mitologia, porque de fato são histórias muito legais e que, independentemente de ter aquela veracidade ou não, porque infelizmente a gente não consegue, né, como estudiosos, historiadores, ter uma verificação clara se esses acontecimentos de fato ocorreram ou não, porque não existe registro histórico deles, mas independente de qualquer coisa, são histórias muito válidas, porque muitas vezes trazem conhecimentos para os dias atuais. Tá bom, gente? Um beijo a todos, fiquem até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar aquele like aqui pra mim.